Olá, meu nome é Daisy e hoje eu gostaria de fazer uma reflexão com você. Essa reflexão é sobre Moisés, a história dele se encontra lá em Êxodo. E eu gostaria de falar mais especificamente sobre quando Deus o chama. A história de Moisés, durante toda a sua vida, tem seus altos e baixos. Mas o que me chama a atenção é nessa parte da história, porque eu me identifico demais com o que aconteceu. Bom, Moisés estava apacentando as ovelhas de seu sogro, e aí ele vê uma luz vindo de uma sarça, e essa sarça estava em chamas. Só que a sarça não se consumia, e ele chegou mais perto, e aí então ele percebeu que tinha algo diferente. E foi quando Deus falou com ele. E ali, em meio a essa conversa, Deus o chama para o seu chamado, que há tanto tempo talvez ele esperava, não é mesmo? Aos seus 80 anos, ele achou que talvez o tempo já tinha passado para ele. Mas a verdade é que o tempo de Deus é diferente do nosso. E aí Moisés, em um versículo ali no capítulo 4, ele diz: Senhor, envie outra pessoa. Eu não tenho capacidade. Eu não sei falar direito, não tenho mais uma idade que eu tenho tanta força. E aí Deus fala: quem fez o homem? Quem fez a língua? Quem fez a boca? Não fui eu, o Senhor? Então vai e eu estarei contigo. E eu me identifico demais com esse versículo, porque durante toda a minha vida eu senti um chamado de Deus para minha vida, mas eu negligenciei esse chamado. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. E ela começa lá quando eu tenho 10 anos. Até os meus 10 anos, eu pertencia à Igreja Católica. E aí teve um evangelismo em minha cidade, as famosas tendas antigamente. O evangelismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu e minha família fomos alcançados por esse evangelismo. E aí teve um dia lá que eu, minha mãe, meu pai e meus irmãos nos batizamos. E aí começamos a frequentar a igreja. Eu comecei no clube juntamente com meu irmão mais velho. E isso era algo maravilhoso para mim. O clube era algo que me fez mudar muito. Moldou demais o meu caráter. Não sei como é o clube de desbravadores hoje, mas na minha época, aí uns 15 anos atrás, fez com que eu visse um mundo totalmente diferente do que eu poderia ter visto, se não fosse por isso. E aí, infelizmente, quando eu tinha de 15 para 16 anos, teve uma mudança brusca aí de localidade. Eu acabei me afastando do clube e, consequentemente, acabei me afastando dos caminhos do Senhor. Estive em lugares que não deveria, estive com pessoas que não deveria, magoei outras, fui magoada também. Bastante tempo eu passei arrependida por todas essas coisas pelo qual eu fiz ou deixei de fazer. E aí, com os meus 19, 20 anos, eu resolvi voltar para a igreja. Mas eu resolvi voltar de uma forma errada. Eu estava no fundo do poço, certamente. Mas eu estava com pressa. Eu queria muito me redimir com Deus. E eu tomei outra atitude errada. Mas este testemunho eu vou deixar para contar para você em outro vídeo. E aí eu voltei para a igreja adventista depois de um tempo. Eu conheci o meu marido e nós nos casamos quando eu tinha 21 anos. E desde essa época em que eu voltei para a igreja, eu senti um chamado, algo me chamando: olha, eu quero que você faça isso. É como se fosse um desejo no coração, algo que você se vê fazendo. Mas eu não, assim como Moisés, eu não me via capaz de fazer. O que Deus estava me pedindo era algo que parece que doía em mim. E o que era? Pregar, levar a mensagem de Deus. E eu não queria me expor. Ele queria que eu contasse meu testemunho. E eu queria me esconder, eu queria fugir. E eu sou uma pessoa tímida, quem me conhece sabe. Eu não sou muito de falar. E Deus está me chamando exatamente para falar o quê? Fazer o quê? Falar em público. E eu sempre fugia. E aí, durante esse tempo também, que eu não aceitava esse chamado,
Quando eu e meu marido nos casamos, nós fizemos um pacto com Deus. Nós oramos e nós deixamos na mão dele o momento que nós deveríamos ter um filho. E os anos foram passando e esse filho não vinha. Eu fiquei um tanto chateada. Há alguns momentos eu pensei que talvez eu não deveria ser mãe, ou então que Deus não tinha ouvido a minha oração. E enquanto isso, os anos foram se passando, eu não conseguia ser mãe e também não aceitava o chamado de Deus. Mas em 2023, eu tomei uma decisão. Eu não tinha voltado de fato para a Igreja Adventista porque eu não me rebatizei. Eu não fiz ali uma confissão de fé. E para que, se de repente eu aceitasse o chamado que Deus tinha para mim, para eu aceitar, eu deveria me reconciliar primeiramente com Deus. Foi então que eu procurei o pastor da minha igreja que eu frequentava. Nessa época, era lá no Água Verde, aqui de Curitiba. E conversei com o pastor, ele disse, realmente, Inês, você precisa se rebatizar. Vamos marcar seu batismo. Eu concordei, tudo bem, então vamos dar sequência. Me batizei. E o que aconteceu? Continuei fugindo. Continuei negligenciando o chamado que Deus tinha para minha vida. E foram passando mais algum tempo. Foi quando em 2025, sim, este ano, começo deste ano, estamos agora em outubro, quase no finalzinho do ano, em janeiro eu descobri que estava grávida. Eu ainda não tinha certeza, mas eu desconfiava, porque todos os sinais estavam ali. Porém, antes de eu comprovar que eu estava grávida, eu comecei a sentir fortes dores, cólicas, que não passavam. E aí eu fui pro médico, era um sábado, dia 18 de janeiro. Cheguei lá, a médica disse que eu precisava tomar um remédio primeiro, para ver se a dor passava, para daí então, se caso a dor não passasse, talvez fosse algo mais grave. Elas estavam desconfiadas que talvez eu tivesse uma gravidez ectópica. Gravidez ectópica é quando o bebê, o feto ali, ele se aloja na trompa, ele não chega até o útero, o lugar certo para ele se desenvolver. E aí vai passando os dias, ele vai crescendo e aí rompe a trompa. Eu não queria que fosse isso, mas o tempo foi passando, me deram a medicação e inicialmente eu parecia bem, parecia que tinha até passado um pouco. Mas é aí que veio os desmaios, um atrás do outro. Mas o segundo desmaio foi o que me chamou mais atenção, pois me deu uma forte vontade de ir ao banheiro, pedi para a enfermeira se eu poderia ir, ela me perguntou, você está bem? Eu levantei, me sentia bem e disse, estou bem, acredito que está tudo certo. Então ela falou, pode ir. E eu fui. Quando eu coloquei a mão no trinco do banheiro, minha visão escureceu. Eu só lembro de ouvir algo caindo no chão, fazendo um barulho, e a enfermeira dizendo, deve ser a moça. E eu ouvi os passos dela apressado em minha direção. E eu não vi mais nada. Foi então que eu acordei já no chão, as enfermeiras ali do meu lado, e eu ouço a enfermeira que foi me ajudar falando para outra. Pois é, eu ouvi algo caindo no chão e eu acreditei que fosse a moça e eu vim aqui, mas quando eu cheguei não tinha nada caído no chão e ela estava em pé ainda, encostada na parede. Deu tempo de eu pegá-la e colocá-la no chão, mostrando desde o início que Deus estava ao meu lado, que Deus, ele não permitia que coisas que não eram da vontade dele não iria acontecer. E aí o tempo foi passando e elas ainda estavam esperando para comprovar ou não algo. E aí acabou que eu estava tendo muitos desmaios. Ao total foram 7 desmaios num período de 5 horas. Só que os últimos desmaios eu desmaiei porque eu estava com muita dor. Vinha uma cãibra, algo muito forte que doía na minha barriga. E aí logo após eu desmaiava. Tive convulsões. E aí a médica decidiu, vamos fazer uma tomografia para ver o que está acontecendo aí. Mesmo se você estiver grávida, a gente precisa priorizar você, porque a tomografia tem radiação.
E se eu estivesse grávida e o bebê estivesse no lugar certo, isso poderia prejudicar o bebê. Mas agora era a minha vida que estava em risco. E aí fizeram a tomografia e lá estava. Eu estava grávida, estava tendo uma gravidez ectópica, que era o que eu não gostaria. E eu tinha que ir imediatamente para fazer cirurgia, porque eu estava tendo uma hemorragia interna e era por conta disso a dor, por conta disso os desmaios. Ao total eu perdi 3 litros de sangue. E eu fui direcionada ali ao centro cirúrgico, lá na sala de cirurgia. Eu lembro de sentir uma forte dor e uma voz falou assim pra mim: Daisy, calma, respira fundo que a gente já vai sedar você. Provavelmente era a enfermeira. E aí eu respirei fundo, eu consegui me acalmar e dessa vez não desmaiei. Consegui ficar reta ali na mesa de cirurgia e já me sedaram e aí eu não vi mais nada. A cirurgia foi um sucesso, porém teve um erro médico, no qual eles perfuraram o meu intestino na tentativa de tirar todo aquele sangue que tinha escorrido ali por dentro. E isso fez com que eu fosse para a UTI. Na UTI eu fiquei 4 dias. Eu já não estava entendendo o porquê de tudo isso. Eu pedi tanto a Deus no bebê e agora que ele veio, ele teve que ser tirado. Eu fiz uma cesárea para que isso acontecesse. E, bom, lá na UTI, no domingo de manhã, já acordei, estava bem na medida do possível. O dia foi se passando e à noite, quando eu estava para dormir, eu fui visitada por um ser maravilhoso, magnífico, onde ele encostava o seu rosto no meu, as suas mãos no meu rosto, a sua testa na minha testa. E eu senti um consolo que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Algo que percorria todo o meu corpo, como se fosse algo maravilhoso que estivesse ali me ajudando, me dando forças, apoio. No primeiro momento eu achei que talvez fosse Deus enviando uma figura parecida com o meu marido, porque era algo parecido com o que eu sinto quando eu estou com o meu marido, mas era muito maior. Depois que eu saí do hospital, eu comentei com meu marido sobre isso e eu descobri que Deus ouviu a oração do meu marido, pelo qual ele pediu incessantemente para que Deus enviasse um consolo, para que eu não me sentisse sozinha, porque ele não poderia estar comigo lá na UTI. E graças a Deus, ele ouviu a oração do meu marido e enviou a mim. E eu acredito que foi o próprio Jesus que esteve comigo. Bom, eu fiquei muito feliz. E aí os dias foram passando na UTI. Tinham mais 8 pessoas que estavam comigo na mesma sala de UTI. Nossas camas eram separadas por biombos. Tinha mulheres, homens, mais velhos, pessoas mais novas. Entre eles, um homem que me chamava a atenção. Ele tinha 22 anos, estava entubado e estava lá porque teve uma overdose. Mas ele me chamava a atenção de uma forma esquisita, de uma forma negativa. E eu não entendi o porquê. Até que no outro dia, já no terceiro dia isso, ele acordou, porque ele foi desentubado e começou um tormento nesta sala de UTI. Um dia anterior a esse acontecimento, eu fui visitada novamente. Porém, essa visita não foi tão agradável quanto a primeira. Quando eu me dei conta, tinham 2 homens, 2 seres. Um deles estava do meu lado direito. Ele olhava para mim, dava gargalhadas, apontava para minha cirurgia e ria da minha situação. Quando eu olho para o lado esquerdo, tinha outro homem. Esse homem já tinha bastante idade, aparentava aí uns 90, 100 anos. Arcado para frente, quase sem cabelo. Eu não vi muito seu rosto porque ele já estava saindo. Mas ambos vestiam trapos, vestes rasgadas, sujas. E ambos já estavam saindo dali onde eu estava. Eu orei, pedi a Deus que me protegesse a todos que estavam lá. Porque neste momento eu entendi que eu estava numa guerra espiritual.
E o estranho é que esses dois seres foram em direção a este homem, que eu sentia algo estranho quando olhava para ele. E no dia que ele acordou, ele ainda não estava falando porque ele estava bastante sedado. Mas ele olhava para as paredes, para o nada e também dava gargalhadas, assim como o ser que eu tinha visto na noite passada. E aí foi ficando mais estranho esse clima e essa sensação. Até que ele começou a falar. E então ele olhava para os lugares, para onde não tinha nada e falava: "É você, né, Lúcifer?" E dava gargalhadas. Ou então ele falava: olha ali, é o bode que está passando." E dava gargalhadas. Começou a fazer piadas de mau gosto com as enfermeiras. Não deixavam ela em paz, as enfermeiras. Deram sedação para ele parar com essas brincadeiras, mas ele não dormiu. E ele continuou. E essa sala foi ficando com um clima tão pesado, que as enfermeiras estavam brigando entre si. Já não cuidavam bem dos pacientes. E eu estava lá, no meio de tudo isso. Eu já não aguentava mais estar lá, estar longe de casa, da minha família. Então eu orei a Deus e pedi que Ele me tirasse dali. Que se de alguma forma é isso que Ele está falando para mim, eu senti que eu deveria orar para Ele. Eu senti que eu deveria aceitar o chamado que há tantos anos eu tenho rejeitado e negado. Então eu disse: Pai, eu aceito o seu chamado. Eu vou levar a sua mensagem aonde eu estiver. Aonde o Senhor me enviar, lá eu estarei para falar de ti, para testemunhar do seu amor. Mas me cure. Faça um milagre em minha vida e me leve para casa novamente. E Deus ouviu a minha oração. Pois alguns minutos, horas talvez depois, eu tive alta da UTI. Eu saí tão feliz daquele lugar. E aí eu fiquei mais um dia no hospital. Eu não sei, aquela sala do UTI só tinha umas janelinhas redondas e eu não conseguia ver quase nada lá fora. Quando eu saí da UTI, que eu vi o céu, é como se eu estivesse liberta, como se eu estivesse num cativeiro e tinha acabado de ser solta. Aquele céu azul, um sol bonito. Eu fiquei emocionada. Fui pro quarto, meu marido já me acompanhando, agora ele podia ficar comigo. Me cuidou durante todo o processo. Graças a Deus ele me deu um marido maravilhoso, que sempre esteve comigo ao meu lado em todos os momentos, sejam eles felizes ou tristes. E eu vim pra casa. Eu vim pra casa com uma marca, com uma cicatriz, com dores físicas e emocionais. Mas eu também vim para casa com um propósito agora. Tudo mudou. Eu já não era mais a mesma. Agora eu tenho o propósito e a missão de levar a mensagem dele. Mas isso não foi fácil. E não é fácil até hoje. Ainda não faz um ano de que tudo isso aconteceu. Mas Deus tem sido maravilhoso para mim e para a minha família. Já preguei em alguns lugares. A minha segunda pregação foi chamada para fazer uma semana de oração. Foi um desafio enorme para mim. Mas eu tinha dito a Deus: aonde o Senhor me enviar, lá eu estarei. Eu não poderia renegar um pedido assim. Então eu fui. Aprendi muita coisa. Eu achei que talvez eu fosse lá para abençoar outras pessoas, mas a mais abençoada fui eu. Com certeza. E o que eu quero falar para você hoje é: não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo, se você não tem aceitado o chamado de Deus, aceite. Porque Ele não prometeu que a gente não ia passar por problemas, por situações difíceis aqui nesta terra. Mas uma promessa que Ele fez é que estará com você e comigo onde quer que nós estejamos. Fique com isso no seu coração. Assim como Moisés não queria, mas aceitou o chamado, ele passou por tantas coisas, não é mesmo? Teve que fazer tantas coisas, passou 40 anos no deserto, vagando para chegar a uma cidade que era no máximo aí 3 dias de caminhada. Mas ele continuou firme, fiel,
Sabe por quê? Porque ele sentia que Deus estava com ele. Mas como ele sentia? Ele sentia porque ele tinha comunhão, porque ele falava com Deus. Ele não falava pessoalmente todo dia, ele falou pessoalmente com Deus, mas não era todo dia. Então confie, coloque a sua vida nas mãos daquele que criou você, daquele que é maravilhoso. E mesmo que você esteja no pior momento da sua vida, no fundo do poço, se você clamar, Ele estará lá já do seu lado, pronto para te tirar deste lugar. Queridos, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje. Lembrem que Deus é o nosso Criador e que Ele fará de tudo para te ter com Ele no céu. Amém. Até o próximo vídeo.